Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós temos um vídeo apologético, um vídeo de resposta e um vídeo de informação acerca de um tema polêmico. O cristão, ele pode fazer uma tatuagem? Eu quero usar como base o mesmo texto que a Bíblia dá em Levítico capítulo 19, versículo 28. Porque a Bíblia não dá muita informação acerca desse texto. Alguém pega a passagem em Apocalipse para dizer que Cristo tem na coxa uma tatuagem, né? E não tem fundamento, não tem base. Mas existe uma palavra que está tratando da lei no Antigo Testamento e dentro dela eu vou responder o que a Bíblia diz. Isso aqui não é um ensinamento meu. Eu quero deixar bem claro que existe costume de igreja, existe ensinamento e existe a minha opinião pessoal. Mas o que a Bíblia diz eu vou falar. E depois eu vou falar o que é a minha opinião pessoal. Mas primeiro eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. Nós não temos muita informação acerca desse assunto. Eu vou usar a versão da Bíblia revista e corrigida, que é a que eu tenho. Mas para se entender melhor esse texto, quem tiver a Bíblia King James, ela usa a expressão tatuagem e é bem completa essa informação. Tá? Moisés está falando de uma cerca de leis. Muitas leis não se executam mais, não se segue mais, mas algumas sim. Não está abolida todas as leis mosaicas, não. Vemos Levítico capítulo 19, versículo 28. Moisés está falando a Israel: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. A versão King James ele fala: nem fareis tatuagem nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse versículo, esse texto aqui específico, Moisés está falando acerca de um costume que se tinha de se rasgar o corpo quando se perdia algum parente da família, algum morto. Se marcava, se cortava. E essa prática era uma prática que era feita por inimigos de Israel, por povo pagão que não servia ao Senhor. O povo de Deus não tinha esse costume naquela época de Moisés, não tinha esse segmento. Então Moisés vai falar, para você não se comparar ao povo pagão, ao povo que adora ídolos, não marqueis o vosso corpo, não fareis tatuagens. Mas essa palavra é uma palavra relacionada a um assunto específico acerca dos mortos naquele período. O texto fora de contexto é isso aí, gera heresia. Então esse texto não tem nada a ver com a tatuagem dos nossos dias. Eu não quero fazer aqui uma doutrina de tatuagens, eu quero dizer o que a Bíblia diz e o respaldo que ela oferece. Não existe argumento bíblico para sustentar que o crente não pode fazer uma tatuagem, mas eu quero te falar uma coisa. O cristão ele tem um compromisso de ser diferente do mundo. Se você é tatuado igual um ímpio, você está se comparando ao ímpio. E por trás de tatuagem e de simbolismo e de desenho tem sempre um significado. Então é importante você saber o porquê que você quer marcar teu corpo. Qual é o significado dessa tatuagem que você tem no teu corpo? O porquê de marcar o teu corpo? Uma outra característica também é que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós não somos dono do nosso corpo. Tecnicamente e biblicamente nós estamos nesse corpo, mas não somos dono. Você picha um muro que não é seu? Você rabisca uma casa que não te pertence? Não, você não faz isso. Então, tá aí a ideia de cuidar do que não é seu, de cuidar do que brevemente será prestado conta, que é o nosso corpo, onde o Espírito Santo ele habita em nós. Mas Wagner, então como que eu expresso a minha fé? Usa um boné, usa uma camiseta, se expressa de uma maneira. Eu quero mostrar para alguém a minha fé, eu quero mostrar para alguém o que eu sinto. Tenta expressar de uma outra maneira, até porque esse assunto ele é um assunto tão polêmico, e Paulo vai falar que
Se teu irmão tem dificuldade de acompanhar o teu raciocínio no tocante à alimentação, ele está usando a alimentação, a comer carne, que é um outro contexto também, é carne sacrificada a ídolos, você não come, para evitar de problema. Então, se você vê que aquilo vai dar um problema, vai trazer um desconforto, aquilo vai atrapalhar a vida espiritual, aquilo vai... Não faça. Você evita o problema, que sofra você, mas que não sofra a obra. Você evita um problema. O texto de Levítico não tem nada a ver com tatuagem, a Bíblia não me dá respaldo, mas você como crente, você vai observar que isso aí não é uma prática boa, você vai ver que isso aí pode te atrapalhar, porque eu não preciso falar que é preconceito não, mas eu já vi casos de pessoas que perderam, num processo seletivo ainda, da entrevista, perderam ótimos empregos só por uma questão de ter uma tatuagem. Não é apenas uma marca, mas é o que ela representa, o que tem por trás do símbolo e da escrita. Então, eu já vi pessoas que perderam o serviço por causa disso. Então, observe bem. Biblicamente não tem nada, mas trazendo de uma questão moral, de uma postura ética para mim e para você, nós precisamos observar que isso não nos faria bem, isso nos traria prejuízo. Alguém questiona e alguém reclama que foi discriminado, que se sentiu excluído por essas questões. Então, se a gente pode evitar alguns problemas, a gente evita alguns problemas. Ah, Wagner, eu vim para a igreja, eu já era tatuado, e agora o que eu faço? Eu apago? Eu cubro? Você vai fazer o que você se sentir bem. Se você está se sentindo bem e isso não te incomoda, não tem questão nenhuma. Se você, até porque essa reversão, ela é um procedimento, ela é uma cirurgia cara e nem todos têm acesso. Mas se isso não te faz mal, não te condena, não tem aqui uma questão bíblica para poder dizer para você que você vai perder a sua salvação, que você não vai morar no céu, que Jesus está te rejeitando, que Jesus... Nada disso, tá? Nada disso. Agora, se você é crente, você é um jovem da igreja, você tem um conhecimento, você está ouvindo o que eu estou falando e você decide fazer, é uma coisa que tem a necessidade de você observar, porque o tempo da ignorância ela já passou. A Bíblia diz que quando a gente é nova criatura, ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e dele não se lembra. Nós passamos a ser uma nova criatura. Então, esses critérios vai de pessoa para pessoa, para a salvação. Isso não interfere em nada, mas fica aqui o que a Bíblia diz e o que eu penso. Uma opinião pessoal, tá bom? Isso não faz de você uma pessoa pior, nem faz de você uma pessoa melhor. Ter uma tatuagem, ter uma marca no seu corpo não te deixa inferior, mas também não te faz superior a ninguém. Então fica aí a exposição, o refutamento apologético do que o texto bíblico diz em Levítico acerca de tatuagem e de marcar o corpo, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.